Nos últimos tempos, muitos registros de deslizamentos de terra ocorreram em rodovias da região sul de Santa Catarina. O fato impacta em muito a vida do cidadão. O último registro foi no fim de semana no Morro dos Cavalos, trecho da BR-101 em Palhoça, né? A gente está sentindo o reflexo até hoje. Também, há pouco tempo, exatamente no dia 27 de janeiro deste ano, a Serra do Rio do Rastro ficou interditada por conta de um deslizamento. Aliás, é um problema bem recorrente por lá. Agora, no Ver Mais, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o fenômeno, saber as causas e se a formação geológica interfere, por exemplo, no escorregamento do solo, né, também dos materiais sólidos das encostas, como pedras, por exemplo. Eu recebo no estúdio o geólogo Maurício Tadeu Fenili, de Menezes, atualmente consultor em geologia, com ênfase em hidrologia e meio ambiente, e também é geólogo efetivo na Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, e está lá no Parque Astronômico também, que a gente sempre entrevista ele. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gi. Boa tarde a todos. Tudo bem contigo? Tudo certo. Bom, o deslizamento, Maurício, o que ele é? O deslizamento, ele é quando uma situação de movimento de solo ou de rochas, ou os dois ocorre a partir de eventos naturais ou com intervenção humana. Sim. Né? Quando as rochas ou o solo eles estão numa encosta, eles estão numa declividade, eles têm uma coesão, eles estão juntos. Tá. A partir do momento que a força da gravidade é maior do que a força de coesão deles, eles rompem. Né? Sim. O que pode provocar isto? É isso que eu ia perguntar para ti. Uma chuva intensa. Chuva porém intensa. intensa. Quando a água encharca a argila, ou encharca a areia, ou encharca a lama, ele vai perdendo a sua consistência, ele vai perdendo a sua coesão. E aí chega um momento, então, em que ele se rompe. Rompe. Porque pode parecer para você ir de casa, né, uma pergunta óbvia, ai, que deslizamento, é caindo alguma coisa. Mas assim, para entender, porque às vezes ocorre, às vezes não, às vezes parece que chove muito mais e não ocorre nada, e às vezes de uma hora para outra, como diz aí em casa, meus filhos, do nada, cai, parece. A gente tem essa impressão, nós leigos. Essa é uma excelente observação, porque veja bem, tanto as enchentes, inundações, quanto os deslizamentos, eles têm um padrão de chuva, uma tendência. Normalmente quando nós temos chuvas intensas, chuvas rápidas, né, cai aquele mundaréu de chuva, o que acontece? Normalmente a água no solo ela mais escorre do que infiltra. Né? E é onde os rios ficam sobrecarregados. Né? Então, quando dá aquela chuva torrencial no final do dia, os rios começam a encher, as canalizações não deu conta. Já para os deslizamentos, as chuvas perigosas são aquelas chuvas prolongadas. Que duram um dia, que duram uma semana, ainda que fracas. Entendi. Porque são chuvas que a água mais infiltra no solo do que escoa. Entendi. Então, quando vai infiltrando, o solo não vai perdendo a capacidade. Eu garanto que muitas pessoas nunca se tocaram e poucas vezes a gente ouve isso na mídia, né? É nesse sentido, quer dizer, aquela chuva constante, fraquinha, que parece que não vai dar nada, é a grande vilã do deslizamento. Que a gente está vendo as imagens aí, por exemplo, esses aí acho que são do Morro dos Cavalos, da Serra, né? Essa é da Serra do Rio do Rastro, né? Que é um lugar recorrente lá, né, Maurício? Inclusive, o monitoramento para deslizamentos ele não ocorre só durante a chuva, mas logo após a chuva também, porque o solo ainda se mantém úmido. A Serra do Rio do Rastro ela é um monumento, vamos dizer assim, geológico pela sua beleza, mas ela tem de fato vários pontos críticos, vários pontos perigosos. Nós temos aí o Morro dos Cavalos e algumas da Serra, tá? Mas pode ir falando, né? Esses pontos críticos é pela sua altitude ou pela sua formação geológica? Principalmente pela formação geológica. Nós temos um mapa, gente, eu vou pedir para o pessoal voltar aqui para o estúdio, isso, muito obrigada. E nós temos um mapa, e até o Maurício, ele pode se levantar, coloca ali na tela, Maurício, pode chegar pertinho ali, eu separei esse, que esse fica melhor para o pessoal de casa visualizar. Né? Nós estamos falando da serra ali, ó, tem algumas cores, né? Exatamente. Esse aqui é o mapa geológico, então, do estado de Santa Catarina. As cores representam diferentes grupos de rocha. Né? Essa parte em verde aqui são rochas vulcânicas, que é a nossa serra. Quando a gente olha e sobe no topo da serra e vê aquele relevo plano, ele é resquício dos antigos derrames de lava. Né? O grande problema, em termos de deslizamentos, hoje, é justamente na escarpa dessa serra de rochas vulcânicas e na serra de rochas graníticas, em vermelho. Né? Porque o solo gerado é espesso. Entendi. E aí, quando a chuva cai, infiltra no solo, esse solo fica mais instável. Então, essa região aqui do contato com os derrames de lava em verde e essa região em contato
com esses granitos em vermelho, são justamente as áreas mais perigosas. E nós temos aí a Serra do Rio do Rastro, então, né? Porque a vermelha ali, o Morro dos Cavalos, estaria aproximadamente entre a amarela e a vermelha. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, e as outras cores, né? O que são? Isso tudo é o que temos de baixo? O que é o nosso mapa geológico de Santa Catarina, para o pessoal entender? O mapa geológico, então, ele apresenta o conjunto de rochas que tem no estado, né? Então, por exemplo, nos verdes aqui são as rochas vulcânicas, né? Grande parte basaltos, mas outros tipos de rocha também. Em vermelho são os granitos. Em laranja são as rochas sedimentares. Aqui também tem uma rocha sedimentar e das demais metamórficas. Em amarelo são os sedimentos. É importante mencionar que as rochas da Terra, elas se dividem em 3 grandes grupos. Tá. As rochas magmáticas, que vêm da lava ou do magma, incluindo as vulcânicas. As rochas metamórficas, são rochas formadas em alta pressão e temperatura. E as rochas sedimentares, são formadas por detritos, por sedimentos do passado. E diante dessa sua explicação, né, para a gente entender, tem alguma estrutura, alguma questão aí, alguma região, você falou ali das mais propícias, mas que tem que ficar sempre em alerta também, além dessas que você apontou? É importante, eu acho que isso faz parte de uma prevenção, né, Maurício? Exatamente. As rochas em escarpas, em encostas do nosso litoral, todas elas requerem uma atenção. Porque a nossa região, historicamente, é uma região de muitas chuvas. Tá. Então, ao longo de milhões ou até mesmo bilhões de anos, essas rochas elas vão se decompondo em solo. E aí a nossa característica é ter solos espessos. Quando esses solos espessos são sobrecarregados em chuvas, é onde eles vêm a romper. Sim. É bem interessante essa sua explicação. Eu gostei muito. Mais algum destaque no nosso mapinha especial? É importante mencionar que muitas vezes a gente fala de deslizamentos nas áreas urbanas, mas os deslizamentos, eles são processos naturais. Sim. Eles sempre aconteceram e eles sempre vão acontecer. Sim. Eles são os grandes modeladores de paisagem, os grandes modeladores de relevo. Inclusive o nosso modelo, a nossa história geológica, ela passa por todos esses deslizamentos, né? O problema é que nós estamos no caminho. Por isso que eu falei ali no começo como impacta, por exemplo, um deslizamento na BR-101 ou numa SC, por exemplo, na Serra, impacta porque a gente precisa, é uma via de ligação, né? De fato. Então, assim, isso acaba impactando, né? De fato, então a gente passa a chamar os deslizamentos de desastres naturais a partir do momento em que eles nos causam problemas, causam transtornos, causam danos. Sim. Muito bela a sua explicação, Maurício. Pode sentar aqui. Adorei, gente. Estou adorando. Eu adoro aula de geografia, né? Mas, assim, Maurício, prevenção, né? Então, a gente fala assim, a gente sempre ouve, né, os desastres naturais, os impactos que causam na sociedade, mas é porque também o ser humano, ele está cada vez mais, a população invadindo áreas, né, que antes não eram habitadas, áreas que não são tão seguras, tudo mais, falta de infraestrutura, quer dizer, mas existe um trabalho para prevenir, por exemplo, tinha como alguém já estar monitorando o Morro dos Cavalos, né, e para avisar e dizer, não dá para passar mais lá. Para residências é sempre importante, antes de construir uma residência numa encosta, né, num talude, consultar um engenheiro, um engenheiro geólogo, um engenheiro geotécnico, né, fazer esse trabalho. Quanto à rodovia, até onde eu saiba, teoricamente, a concessionária ela deveria fazer essa vigilância, né? Sim. Porque grande parte dos deslizamentos, eles não acontecem de uma hora para outra. Eles dão sinais. Eles dão avisos, né? Então, inclusive, são dicas para quem está em sua casa, mora perto de uma encosta, observar. Quando os deslizamentos eles começam, eles gradativamente, as cercas vão inclinando, os postes vão inclinando, vão aparecendo rachaduras ou trincas no solo, né? As árvores, elas vão inclinando. Em alguns casos de algumas áreas propícias a deslizamentos, você chega a ver as árvores, elas crescendo com um caule em curva. Porque, ao mesmo tempo que vai deslizando gradativamente, a árvore vai crescendo. Então, elas vão tendo um caule como se fosse uma torre. Porque eu acho interessante, Maurício, também, porque a Defesa Civil, ela faz esse alerta geralmente, tá? Por exemplo, nós temos um alerta, né? Agora, a Defesa Civil que vai mudar o tempo, tal, por conta do frio, outras coisas assim, vai mudando. E ela bota riscos de deslizamento, mas é muito vago, né? Não é pontual, a gente sabe que é por região, né? Eu acho que, de repente, serve aí de lição, porque não aconteceu nada, não teve vítima, ainda bem, não ocorreu nada, mas pode ocorrer. A gente
gente já teve, já tiveram casos, por exemplo, registrados no Brasil, né? Eu lembro que aquele de Petrópolis, né? Que o morro todo, né? Nós tivemos recentemente o caso em Gramado, que eu até falei contigo. Nós tivemos um deslocamento de solo que um prédio desabou, né? Não teve vítimas, né? Não tiveram vítimas, mas é um trabalho que de repente tem que ser estudado, né? Exatamente, né? Então, se alguém mora perto de uma encosta e começa a observar essas feições, né? Árvores inclinando, postes inclinando, rachaduras aparecendo no solo, é importante entrar em contato com a Defesa Civil do seu município ou com a Defesa Civil do Estado, para estar fazendo uma avaliação de risco. Com certeza, né? A gente quer preservar vidas, deixar você bem informado. Eu acho que foi interessante a gente entender um pouco mais. Outro dia eu quero falar aqui só sobre o Criciúma. Como é que é Criciúma por baixo? Diz que é cheio de buracos. Nós podemos fazer uma entrevista sobre isso e mostrar, né? Gostei da nossa aulinha de geografia, de geologia. Eu gosto de saber como é que a gente está por baixo. Maurício, arrasou. Obrigada. Ai, gente, eu ganhei um presentinho dele. Eu e Natália, ó. Natália produtora. Olha aqui, ó. Bolachinhas em formato de astronauta. Que lindo! Que demais, obrigada, viu, querido? Tem lá no Parque Astronômico agora? Não, esse foi feito especialmente para vocês. Ai, aí. Que legal! Mas quem quiser tá conhecendo o parque, tá convidado. Que demais, Maurício, volte sempre, tá bom?